nós mais uma reflexão do Evangelho, sede perfeitos, né? O homem no mundo, sede perfeitos. E realmente, né, difícil a gente conseguir se desvencilhar da nossa materialidade e entender a nossa espiritualidade e viver as duas coisas com equilíbrio, né? Então essa reflexão é muito oportuna e com certeza nós vamos aproveitar muito. E para isso já convido a todos para que a gente faça a nossa oração de abertura juntos, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, nos colocando receptivos para as energias que a espiritualidade com certeza nos envolve nesse momento, trazendo os nossos pensamentos para esse momento, não permitindo que outras preocupações, que outros pensamentos possam nos desviar do nosso objetivo, que é o nosso aprendizado, o nosso esclarecimento, a ampliação do nosso autoconhecimento, porque a doutrina espírita nos conduz para isso, para que nós possamos corrigir as nossas más inclinações, para que possamos colocar em prática as nossas virtudes em favor do próximo. Que os mentores da casa e o mentor do João o auxiliem nessa explanação que ele irá fazer, para que ele possa falar com o coração, com toda a sabedoria, com toda a humildade, como ele sempre faz, e que nós possamos, juntamente com os irmãos presentes aqui desencarnados, aproveitar a tarefa da noite. Que assim seja. João. Bem, boa noite a todos. Alegria de sempre de estar aqui com vocês para a gente vamos conversar, né? Eu aqui na frente, vocês com o pensamento de vocês e todos nós refletindo sobre o Evangelho. E como a nossa irmã disse, né, entender esses dois momentos da nossa vida, uma vida reencarnada numa matéria física, mas também uma reencarnação que nos projeta para uma evolução espiritual. Esse é o nosso grande desafio, né? O desafio de conciliar tudo isso. Então, para a noite de hoje, eu trouxe o capítulo 17, Sedes Perfeito, o homem no mundo, o item 10. Então, vou ler um pequeno trecho para podermos fazer a nossa reflexão. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam alcançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, esse é um pequeno trecho do Evangelho que agora, então, vamos refletir sobre. Então, vejam, sejamos dignos do amor do Cristo. Não devemos perturbar com ondas vibratórias que possam lançar, né, sobre nós pensamentos que perturbem a nossa mente e o nosso coração. Então, vejam, no nosso dia a dia, no cotidiano, procurar entender que esse amor do Cristo para com todos nós nos traz uma leveza. É interessante falar nessa leveza quando você olha, talvez, por um dia difícil que você possa ter tido. Mas quando falamos sejamos dignos do amor do Cristo, vamos imaginar, apenas imaginarmos. Estávamos lá num determinado mundo, ou um outro planeta, nos perdemos naquele momento, e chega o Cristo e fala assim para nós: olha, é o seguinte, tem um outro mundo ali, que eu vou
está organizando, vou levar alguns outros espíritos para lá, vamos ajustar algumas coisas. Você quer ir lá também? Que é um grande momento de você também poder evoluir. Esse é o amor do Cristo para conosco. E aí nós falamos, bacana, então eu vou. Então, que sejamos dignos dessa oportunidade bendita que nós tivemos. Que nós não fiquemos apenas nesse momento da vida de perturbações. Possamos sair desse momento de perturbação e muito mais à frente. Compreender esse amor do Cristo para conosco. No nosso dia a dia, no cotidiano, o que a gente faz? Valoriza muitas vezes aquela coisinha que às vezes um colega do trabalho ou alguém nos disse, e você fica ali todo rancoroso, todo magoado, todo triste. E esquecemos do momento que fomos convidados para estar aqui. Do momento que o Cristo nos amou, dando essa oportunidade de estarmos aqui. Então, o homem no mundo é enxergar esse momento da sua vida. Como o próprio Evangelho diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração. Possamos ter piedade, até para com aqueles também que nos ofendem. Então, quando nós estamos caminhando sobre o nosso dia, que se faz presente, o nosso cotidiano, né? Caminhamos para o aprendizado. É isso que nós precisamos entender. Eu não estou naquele momento para sofrer. Eu não estou naquele momento para ser humilhado. Eu não estou naquele momento para ser isso ou aquilo. Eu estou naquele momento para o aprendizado. Mas a outra pessoa está me humilhando. Mas o que ela está humilhando? Se eu começo a aprender que aquele momento é o aprendizado, ela não está me humilhando, mas talvez esteja me fazendo enxergar algo que eu ainda preciso expurgar. Por isso eu estou aqui. Olha como que é diferente. Mas, o que nós fazemos? Tal pessoa me ofendeu, tal pessoa me magoou. Não. A pessoa talvez tenha dado a você uma oportunidade de aprendizado. Porém, o aprendizado nem sempre é fácil. É doloroso. Porém, se eu consigo entender isso, nem doloroso ele vai ser. Porque eu vou captar a mensagem, eu vou falar, então entendi. Então vejam, o que está nesse aprendizado? A lidar com a ira, a lidar com a mágoa, com os sentimentos doentios que possam manifestar em nós. Então esse aprendizado é aprender a lidar com aquele ímpeto da ira que vem. Mas por que eu estou sentindo raiva? Do quê? Porque ele falou aquilo? Mas será que o falar dele ele também não está ali naquele momento sofrendo de alguma coisa? Ele precisa fazer o outro sofrer para que ele possa se sentir aliviado? É meio maluco de pensar isso. Mas daí, se ele fala uma coisa que te magoou ou te despertou ira, se acalme, se fortaleça, tendo a oportunidade de uma conversa mais sadia, uma conversa mais nobre, procure ajudá-lo. Aí você está aprendendo fraternidade, compaixão, percebe? Vai ter a misericórdia de ir até o outro. Mas, se você ignora todo esse aprendizado, o que vai ficar? A ira, a revolta, desejo de vingança, o desamor. Mas se eu lembrar que o Cristo nos ama,
Então, vou lembrar porque estou aqui. Porque tem alguém que ama. Alguém que trouxe para o João uma oportunidade bendita de estar aqui. Então vejam, sentir esses sentimentos, ter essa ira, né, não é algo de ruim. A questão é saber lidar com aquilo que é perturbador. Eu não estou dizendo para ninguém mais sentir raiva, ninguém mais ficar magoado, não é isso. Mas a complexidade está onde? No tempo que você vai ficar nessa mágoa. O tempo que você vai carregar essa ira dentro de você. Porque isso tudo vai te trazer um estado doentio. Sentir vai te fortalecer no processo de expurgo. Então você sentiu a raiva e aí você vai fazer uma análise de consciência. O porquê que eu senti aquilo? O que me fez levar a ter raiva? E você pode descobrir que algumas questões em você precisam ser expurgadas. Então o sentir não é coisas que eu não... a partir de amanhã então não vou mais sentir nada. Não é isso. Faz parte do processo evolutivo. A questão é o tempo que eu vou ficar ali. E quando estiver ali, o quanto maldizeres eu vou colocar. Porque daí, né, vem outro aprendizado. Sempre tem alguém que fala, nossa, como você deixa falar isso com você? Ah, se fosse comigo eu dava o troco. E aquilo te deixa com mais raiva ainda. Por que eu não falei na hora? Por que... Um outro aprendizado. O outro falou aquilo, você vai analisar, mas por que já estou ruim, eu venho mais para falar, para deixar eu mais irritado ainda, então pera lá, então deixa eu ver realmente. Não. Aí você pega aquela fala, você fica realmente, eu não sirvo para nada, sou um fracasso, e começa a se autodestruir. Você próprio se destrói. Quando aquele processo não era para você se destruir, era para você aprender. Era para você se fortalecer. Para que você amanhã pudesse ajudar tantas outras pessoas que isso necessitam. Mas aí, não compreendendo esse papel no mundo, invertemos tudo. Aí eu vou sofrer, vou ficar revoltado, vou ficar magoado e assim por diante. Então vejam, o importante então é saber o porquê que estou sentindo aquilo, ou né, aquela situação, um sentimento doentio em mim. Então é trabalhar esse expurgo. Então, devemos ver a nossa condição humana com sabedoria e compaixão, expurgando aquilo que nos faz mal. Então isso é muito importante. Nós devemos nos enxergar enquanto uma condição humana. Eu reencarno para quê? Para fazer esse expurgo, para evoluir e para auxiliar. Agora, se eu trago isso no sentido de revolta, de ira, e vou incorporando tudo isso, como que eu vou fazer meu expurgo? Se eu não faço o meu expurgo, não há processo evolutivo. Se não há, como que eu posso ajudar alguém? Não é fácil. Parece que sempre tem alguém que não quer levar, no bom sentido da palavra, para o abismo. O convite pode até ser feito, mas eu não preciso aceitar. Então, continuando, esses pensamentos, né, que nós temos, né, eles devem se expressar em sentimentos de amor ao próximo, levando a essas pessoas a luz que possa habitar dentro de nós. E para poder habitar essa luz, eu tenho que fazer a minha reforma íntima.
Eu não posso continuar com os mesmos pensamentos de um passado. Bom, e aí, para nos auxiliar nessas reflexões todas, eu vou ler a questão 264 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos mentores: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Então, olha, que é o que dirige o espírito a escolher as suas próprias provas? O que fez com que nós mesmos escolhêssemos essa prova? Então, os mentores respondem a Kardec: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e a má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, essa é a resposta. Então, vejam, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então eu vou escolher passar por determinadas situações aonde eu possa, diante desse movimento da minha vida, do meu cotidiano, seja na família, no trabalho, nas minhas amizades, vou passar por situações que vão fazer com que desperte em mim a necessidade do expurgo. Essa é a prova. A questão é como eu vou agir diante dessas provas. Com rebeldia? Por que a gente às vezes ouve, por que tudo acontece comigo? Por que isso? Por que daquilo? Por que Deus quer me castigar, quer me punir? Não existe punição na nossa doutrina. Não existe castigo na nossa doutrina. Existe evolução. Esse processo evolutivo vai depender da minha compreensão, mas a doutrina não coloca que a gente está sendo punido, que a gente está sendo castigado. De forma alguma. A nossa doutrina prega o amor. Se é amor, cabe a compreensão de vivenciar esse amor dentro de nós. Essa é a questão. Eu estou vivenciando esse amor dentro de mim? Se a escolha for minha, como é que Deus pode estar me castigando diante daquilo que eu próprio escolhi? Não é castigo, não é punição, mas é uma reflexão para que eu possa evoluir. Então, como os mentores colocam, uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações. Então, isso aqui, as privações que ele vai ter, não é pelo fato de ele estar sendo castigado, mas é aquelas privações justamente é para auxiliá-lo a não cometer, talvez, falhas que ele já tenha cometido. Então, aquilo é como se fosse, no bom sentido da palavra, por me faltar vocabulários, um freio, para que ele próprio não venha de novo a cair nos seus próprios erros e perder toda uma existência. Então não é um castigo, uma punição. É como se fosse algo para nos proteger. Para nos proteger.
E muitas vezes a gente acha que é castigo. Mas aquilo é uma proteção. Porque se eu não tiver aquela proteção, eu vou cometer as mesmas falhas. Porque aquilo ainda pulsa muito forte em mim. Não consegui ainda me desfazer de algumas mazelas. E ao ter contato com outras situações que me aguce aquilo, eu vou e faço. Então aquele, bom sentido da palavra, cercadinho, me protege que essa, expanda de um jeito aonde eu possa cometer novas falhas, mesmo vindo de uma outra matéria física. Então esse é o papel nosso no mundo, para que eu possa dar um outro passo do auxílio àqueles que necessitam. A expiação, então, não deve ser vista como algo obrigatório. Isso também acho muito importante. A gente tem que ter consciência disso. Mas também não podemos fazer disso algo obrigatório. Deve ser, sim, um processo natural do despertar a nossa consciência. Porque, assim, se eu me sentir obrigado a fazer, eu vou chegar no mundo, desfaço da matéria física, chego no mundo espiritual. Olha, fiz tudo o que vocês pediram. Tudo. Segui a cartilha da forma como estava escrito. Agora eu quero a minha recompensa. Só com essa fala, o que tem dentro do João? A revolta. Fiz tudo o que vocês pediram. Engoli um monte de coisa. Agora eu quero a minha recompensa. Então vejam, esse expurgar, esse se libertar, deve ser de forma natural e consciente daquilo que eu estou fazendo. Para quando eu chegar no mundo espiritual, ser leve. Simplesmente chegar com a alegria e a felicidade de ter vencido. Onde eu não preciso falar, olha, que eu fiz o que eu deixei de fazer. Não, chegar na leveza de ter conseguido. Então, talvez nem tudo. Porém, aquilo que eu consegui fazer, que chegue com alegria. Olha que bonito que é isso. Então a nossa doutrina é essa alegria de viver. Não é dentro de uma obrigação, no sentido você está preso e é assim que você deve caminhar. É uma doutrina esclarecedora. Esclarecedora. Para que possamos tomar consciência de quem somos e, a partir deste momento, tomar as nossas decisões pelos nossos livre-arbítrio e caminharmos num processo evolutivo. Se eu não tomo consciência de quem eu sou, vou viver como? Com revolta. Então a doutrina, ela é amor. Não é obrigação. Kardec nos traz as obras básicas para justamente nos auxiliar a despertar essa consciência. Se formos no rigor, no sentido tirando o amor do lado, letra pela letra, vamos julgar os nossos semelhantes e os vamos condenar. E ao condená-lo, não existe mais amor dentro de nós. Mas se eu pegar a letra, as obras básicas, e estudar, e compreender em cada momento o amor que ali está, eu vou olhar para o meu próximo
como aquele que eu devo auxiliar. Não vou olhar como meu inimigo, como ele sendo um fracassado, como isso, como aquilo, mas como um irmão que também necessita de auxílio. Olha que bonito que é isso. E vou fazer sem ser obrigado a fazer, mas como estudo as obras básicas e desperta em mim o amor do Evangelho, ajo dessa forma. Isso é fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Eu tenho que expurgar o orgulho, a vaidade, a avareza, todas as paixões que ainda trago. Então não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Nós temos exemplo: Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Mandela. Independe da religião. O que eu tenho que ver? O amor que cada um desses nos deixou também, como ensinamento. É isso. Vou pegar Mandela, 30 anos na prisão, sai da prisão, se torna presidente do país dele, que todo mundo esperava, um massacre, perseguição. O que Mandela faz? Une o país. Talvez numa visão de outros, agora é meu momento. Olha o que aconteceu com a minha família. Olha o que aconteceu com meus filhos. Olha, pronto. Não. Ele vem e ensina o amor. Nós não estamos governando um país, mas estamos governando a nós mesmos. Quando nos libertarmos dessa prisão, dessa matéria, que possamos chegar no mundo espiritual leves, felizes por aquilo que fizemos. É essa questão do homem no mundo. Portanto, continuando nas nossas reflexões, todo e qualquer pensamento que se instale por essas paixões, como já dissemos, deve ser analisadas com amor. E não com a ira, não com a revolta. Deve ser analisadas com amor. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Mas não com, por que no sentido do rancoroso da coisa. Não. Por que será que ela fez isso comigo? Será que ela está passando também por algum problema? Será que amanhã eu consigo conversar com ela? O que será que eu posso? É diferente. É diferente. Então, é analisar com amor, sem repressão, sem reprimi-las, para não causar angústia. Aquela coisa, mas por que você fez isso comigo? O que você está pensando? Não. De forma alguma. João, mas isso é possível. Chico Xavier, de 5 aninhos de idade dele, já aprendeu isso. Quando a madrinha cutucava ele com um garfo, quando não dava comida para ele. Ele não ia falar, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está batendo em mim? Eu vou bater em você também. Não. Com 5 aninhos de idade. Alguém vai falar, mas olha o espírito do Chico. Bom, ele teve todo um processo evolutivo para ser o Chico. Ele não se torna Chico nessa reencarnação, mas são todas as outras reencarnações. E por que nós não começamos a nos tornar Chico nesta reencarnação? Ué, por que não?
Daqui 1000 anos, talvez sejamos um Chico Xavier. 1000 anos até que é pouco, né? Se a gente pensar que daria umas 10 reencarnações de 100 anos, mais um pouco que fica no mundo espiritual, 1000 anos ainda é pouco. Mas se eu começo hoje, quantas reencarnações lá atrás já não tive? E por que não agora despertar essa consciência, sem ser essa coisa obrigada, mas essa coisa natural de ser, quando eu estou estudando as obras básicas, sentir essa vibração do amor e começar nesse gatinhar hoje. É isso. É um processo. É um processo evolutivo. É um processo de despertar consciência. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso papel no mundo. Para que eu possa amanhã auxiliar. Ainda estou gatinhando. Também preciso de outros para me pegar na mão e auxiliar. Uma casa como essa, nos abrigando numa noite como essa, não é a mão estendida para nos auxiliar a caminhar? Não significa uma pessoa nos pegar a mão, mas um momento como esse já é esse amparo, nos auxiliando nesse despertar. Amanhã é a prova. Então, dessa forma, essas paixões, então, serão diluídas nessa luz do amor. E é isso que o Evangelho fala. Purificai. O Evangelho coloca, purificai, pois os vossos corações não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Olha que bonito. Onde que está a nossa purificação? Em nós mesmos. Não está no outro. O outro está nos auxiliando a enxergar esse momento da nossa vida. O Evangelho diz, purificai, pois o vosso corações, não consistais que neles demore qualquer pensamento mundano. Você pode sentir, mas não fique muito tempo aí. Saia logo daí. Saia logo. Bom, para quem assistiu o filme Nosso Lar 2, tem aquele personagem que ele também quer visitar a família, e daí quando ele chega na casa, dá de cara com o irmão, junto da sua ex-esposa, enfim, com seus filhos, e daí ele entende tudo o que aconteceu. O que acontece? É tomado pela sombra da ira. Tomado pela sombra da ira, o que acontece? Zonas umbralinas. Na zona umbralina, ele é capturado. Capturado, amarrado ali na árvore, aquela coisa, e aí ele percebe que para poder escapar dali, no bom sentido da palavra escapar, ele precisa amar. E é isso que ele faz. Ele ama. Ama numa intensidade tão grande que daí aquelas cordas, enfim, aquelas correntes não faz mais sentido. Mas enquanto ele estava com o seu pensamento ligado àquela própria sombra, aquelas correntes faziam muito sentido, o prendiam. Essa cena ela é muito bonita no filme. E somos nós. Aonde queremos estar? Acorrentados nas nossas próprias sombras? Ou ser um ser de luz a emanar luz para aqueles que estão nas trevas? Essa é a questão. Aí quando o amigo chega lá todo nervoso, preocupado, ele já está emanando luz para aquele que o tinha acorrentado. Essa é o nosso cotidiano. A ira, a revolta do nosso dia a dia
são essas correntes. Fácil? Não é. Porque também, como aquele personagem, quando ele sente aquela dor, ele chora, ele se revolta, ele fala: como que o meu próprio irmão pôde fazer isso comigo? Porém, ele entende que o irmão dele é o espírito que é. Talvez ambicioso, enfim, mas não julga. Em nenhum momento do filme você vai ver ele julgando, condenando. Ele vai buscar a liberdade dele pelo amor que ele sente. Então, as mazelas que passamos nos nossos dias nos auxiliam a libertarmos das nossas próprias correntes da sombra. Como eu disse, não é fácil, porque você tem que a todo momento fazer um exercício para com você mesmo. Mas o Evangelho já diz: purificai. Então, quando naquele momento daquela cena, o que ele faz? Ele se purifica. O que é se purificar? Ele sai daquela vibração umbralina. Embora esteja ali, mas ele sai daquela vibração e proporciona àqueles que estão à sua volta a conhecer a luz. Olha que bonito. Você pode estar em zonas umbralinas, mas você não precisa estar conectado com as vibrações das zonas umbralinas. Essa é a diferença. Purificai. Purificai os vossos corações. Não consistais que demore em qualquer pensamento mundano e fútil. Quando ele se percebe naquela vibração, ele não demora muito tempo para sair, não. Ele fala: opa, não, aqui não. Então, o fato de não estar, muitas vezes, em um lugar que a gente fala: nossa, aquele lugar é difícil. O fato de você estar em um lugar difícil não significa que seja difícil. Mas se você estiver conectado com aquela vibração, ele vai ser difícil. Essa é a diferença. Bom, e aí, o Evangelho traz novamente o homem no mundo. Estamos aqui para evoluir e o progresso é ter consciência, no que faz necessário ser expurgado de nós. Então, como colocado na questão 264 do Livro dos Espíritos, são as experiências vividas que vão nos fortalecer ao passar por elas. Mas, acima de tudo, é como passar por elas, com o egoísmo que nos perturba ou com o amor. Essa é a questão. Eu escolho a prova. Mas aí, o passar por elas que é o grande significado da minha vida, o grande significado da minha evolução, do como passar por elas. Aí eu volto de novo no Chico. Desde pequeno, aí vai numa outra cena, já quase pré-adolescente, com tudo aquilo acontecendo com ele, que o padre faz? Ele carregar tijolo na cabeça para poder parar com aqueles pensamentos. Lá vai o menino, na procissão. Mas nem por isso o Chico se revolta, porque ele estava entendendo que aquelas pessoas também estavam querendo ajudar ele. Então, muitas vezes, compreender que aquela pessoa também está tentando nos ajudar. Agora, o ajudar dela está dentro de uma questão de compreensão do mundo dela. É isso que eu preciso perceber também. Qual é a dimensão de mundo daquela pessoa? Para que eu possa também fazer as minhas análises. No caso do filme, aquele padre, era o mundo que ele compreendia da sua crença. E é muito bonito o filme, no sentido depois, quando o padre vem a desencarnar,
ele está ali no velório junto, porque realmente foi uma pessoa significativa para ele. Então, nem sempre as pessoas que vão estar na nossa volta, que falar, nossa, como você deixa falar isso com você? Porque você é o mundo que ela entende. Se ela for materialista e compreender que a vida é única, é a forma como ela pensa. E nem posso julgar ela por isso. Mas eu preciso compreender isso, para não deixar que essa sombra dela me perturbe. Por isso que é complexo, mas ao mesmo tempo belo. Porque quando você compreende isso, você vai até ajudar ela a falar, não, não é assim. Porque aí você pode conversar com ela. Ah, mas ele te humilhou. Humilhou o quê? Você está mais revoltada, você, do que eu. Olha ele. Ele falou, saiu, foi embora, nem sabe mais o que ele falou. E você está aqui tomando as dores, sofrendo. Para com isso. E pode ajudar essa pessoa a refletir tantas outras coisas. Mas se você, tal qual no filme Nosso Lar 2, se permitir que aquelas correntes te prendam naquela vibração, você vai ficar eternamente ali preso. Até tomar consciência. Ainda no filme Nosso Lar 2, e já no final do filme, quando o mentor vai buscar o outro espírito que já está nas zonas umbralinas bem profundas, e ele pede perdão e o mentor auxilia, olha para aquele que teria sido o filho dele e falou, venha. O que o espírito faz? Vira de costa. Não se permite. Precisamos nos permitir também a se libertar dessa sombra. Tem muitos que nos amam, muitos. Como a nossa irmã disse, fisicamente nos enxergamos. Imagine hoje, nesse momento, nessa noite, como deve ser sempre quando a casa também está em reuniões de estudo. Quantos espíritos não estão aqui nesse momento para aprendizado? Imaginemos o quanto somos para esses exemplos. A gente muitas vezes não consegue se perceber como exemplo. Mas para aqueles que vão reencarnar e possam estar nesse momento nos observando, quanto eles estão aprendendo conosco. Então não é só aquele momento da ira. É a nossa vida, de estarmos aqui, de caminhar como caminhamos, é tudo. Sempre somos exemplo. Por bem ou por mal, mas somos exemplo. Precisamos apenas ter clareza do que queremos ser no mundo. Para irmos para o nosso encerramento, vou trazer uma pequena fala de Joana de Ângeles sobre essa questão do foco da consciência. A Joana de Ângeles diz assim, isso está no livro Aquisição da Consciência, tá? Então Joana de Ângeles diz, essa consciência não é de natureza intelectual, atividade do mecanismo cerebrais, é a força que os propele, porque nascida nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Olha que bonito. Então essa consciência que nós estamos falando não é uma consciência intelectual, né?
desse mecanismo do nosso cérebro, né? É a força que nos faz, que trazemos das experiências evolutivas e a exteriorizar-se em força de ação. Então, eu tenho que ter consciência para quando eu for tomar uma atitude, que seja uma atitude de amor, para poder expurgar aquilo que um dia me fez cair. Então, vejam, vou ler novamente. Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade do mecanismo cerebrais. E aqui vem, é a força que os propele, porque nascida das experiências evolutivas, é interessante, porque ela não vai falar de vidas passadas, ela fala de experiências, né, no sentido assim, qualquer que tenha sido a sua vida passada, ainda assim, tem uma experiência evolutiva, a exteriorizar-se em forma de ação. Eu tenho que colocar isso em ação. Também não adianta eu ficar meditando, trabalhando em mim, trabalhando minha reforma íntima e não colocar isso em ação. Então, como o próprio Evangelho diz, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração. Então, também tenho que ter essa piedade para comigo mesmo. E a última que eu vou trazer é a questão 675 do livro, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por trabalho, só devem entender as ocupações materiais? Então vejam que bonito. Por trabalho, só devem entender as ocupações materiais? A resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí é muito interessante. Por quê? Aquela pessoa que possa ter espurrinhado em cima de mim, seja no trabalho, seja onde for, no momento do repouso dessa matéria, saio a trabalhar pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, e vou conversar com aquela pessoa para entender o que está acontecendo. Vou lá. Se assim tiver permissão pelos amigos espirituais, e se possível eles me acompanharem junto, adentro a casa da pessoa, sento do lado da cama, dou uma cutucada, no bom sentido da palavra, cutuco um pouco o espírito, viu? Vem cá, vamos, sai daí um pouco, vamos conversar um pouco, vamos lá passar. O que está acontecendo que você está tão irritado? O que está acontecendo? Então vejam, não necessariamente tenho que estar dentro de uma matéria física para poder ter ação. A ação está onde? No meu espírito. Não na minha matéria, no meu espírito. Se eu estou em espírito nessa matéria, eu vou ter uma ação de amor e bondade. Se isso está no meu espírito, independente dessa matéria estar em repouso, dormindo, o meu espírito está em ação, fazendo caridade, auxiliando aqueles que estão aflitos, que estão perdidos. Talvez a outra pessoa nem saiba, mas ela pode levantar e falar: nossa, estive num lugar tão gostoso. Nossa, falaram tanta coisa boa para mim, eu acordei até mais leve. Talvez ela nunca vá falar para você. Mas o sentimento de amor e paz que você deixou para ela, talvez no dia seguinte ela venha a estar mais serena. Ou não. Mas a oportunidade dela conhecer o amor, dela conhecer fraternidade, você proporcionou a ela. Igual o mentor lá do filme. Fala para o menino, venha. Mas ele não quis. Mas ele estava lá para auxiliar.
assim como você estava ao lado daquela pessoa para auxiliá-la. Mas para isso, não posso ter ressentimentos, porque senão na hora que eu for dormir, já vou dormir irritado. Olha que bonito que é compreender tudo isso. Bom, esse é o nosso papel no mundo. Então, era isso que eu tinha de mensagem para passar, e que Deus sempre nos abençoe. Bom, então, vamos para a nossa prece final. Senhor, nosso Pai bendito, que nos desse a oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos, nessa bênção que se faz em nossos corações, nos purificando e elevando os nossos pensamentos a uma conexão do mundo maior. Que nesse momento, Senhor, possamos ser dignos deste amor que recebemos do alto, dessa bênção que nos faz presente. Senhor, como é belo ter em nós o Teu conhecimento, mas como é belo ainda mais de termos a nossa consciência desperta para com todo esse aprendizado, pertencendo agora ao nosso espírito. Por onde caminharmos, Senhor, que sejamos dignos de levar essa paz que sentimos nesse instante. Por onde passarmos, Senhor, que tenhamos a dignidade de ser a luz nas trevas e auxiliar aqueles que choram em lamentos pelo feito. Ah, Senhor, benditos sejam esses amigos espirituais da casa que nos aparam neste momento com esses passes maravilhosos que nos esclarecem, com esses passes que nos fortalece a alma, que nos fortalece a matéria. Senhor, que possamos sempre ser mensageiros de Tuas palavras, mas que sejamos sempre também aquele a trabalhar pela Tua obra. Que assim seja.